Irmãos, podem se assentar, queridos. Nós vamos encerrar hoje a lição que nós iniciamos na semana passada sobre a lei ou o princípio da reciprocidade, que nada mais é do que a lei da semeadura e da ceifa. E nós já vimos na semana passada, irmãos, que ao longo da vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas têm um retorno, seja para bem ou para mal. O resumo de toda esta lição é esse: todas as nossas palavras, gestos, atitudes têm um retorno. Nós vamos colher, porque tudo que fazemos ao longo da vida é plantar. Nós plantamos e colhemos o tempo todo, querendo ou não, concordando ou não, acreditando ou não. É assim que a dinâmica da vida é essa. A gente está sempre plantando e colhendo, seja com palavras, com atitudes, com ações. Nós usamos na semana passada o texto de Gálatas 6:7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso, exatamente isso, ele ceifará. Amém? Então nós vamos agora dar continuidade, mostrando para os irmãos que muitos princípios na Bíblia existe uma relação de causa e efeito. Causa e efeito é a lei do retorno. Toda causa produz um efeito. E nós vamos ver aqui que a Bíblia é muito clara em relação a esse princípio da reciprocidade, da causa e efeito. Na questão do perdão, olha o que a Bíblia diz, porque Mateus 6, 14 e 15. Olha aqui a causa e efeito, claramente expressa na Bíblia. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha só, irmãos, precisa explicar alguma coisa? Precisa mais clareza do que isso? A Bíblia é clara: se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Alô? Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Simples assim. Causa e efeito. Por que Jesus falou tanto de perdão? Alguém já parou para pensar sobre isso? Jesus falou muito de perdão. Por que será que ele deu tanta ênfase à questão do perdão? É simples. Dá uma olhadinha para o lado que você vai saber por que Jesus falou tanto de perdão. Dá uma olhadinha para o lado. Aí está o motivo. Nozes. Irmão, Jesus falou muito de perdão por causa de nozes. Não é nozes de... Quem dera que fosse. A culpa seria das nozes. Mas é por causa de nós. Nós somos difíceis. O ser humano é um ser extremamente complexo. E Jesus, sabendo disso, que o relacionamento humano tem as suas complexidades, por isso ele deu tanta ênfase à questão do perdão, porque ele sabia que o convívio humano, pecador com pecador, irmãos,
Só a graça de Deus para harmonizar. Só unção, graça de Deus. E por isso Jesus falou tanto sobre isso. Por quê? Se tirar o perdão da convivência humana, nenhum relacionamento sobrevive. Nenhum. Nem teu com teu filho, com a tua filha. Se tirar o aspecto do perdão da convivência humana, das relações humanas, nenhum relacionamento perdura. Por isso Jesus deu tanta ênfase ao perdão. Ao ponto de dizer, se você perdoar, o Pai Celestial vai te perdoar. Se você não perdoar uma ofensa, Deus também não vai te perdoar. E Jesus falou isso porque sabia que haveria ofensa entre nós. Irmãos, às vezes a gente ofende, às vezes a gente é ofendido, e ao longo da vida vai ser sempre assim. Às vezes pessoas que te amam vão te ofender. Às vezes você vai ofender pessoas que você ama. E às vezes não é porque você quer, não é por maldade, mas nas relações humanas, as ofensas acontecem. Por isso, a importância de estar disposto a obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, no aspecto do perdão. Pastor, nunca ofendi ninguém por querer. Eu também não, irmãos. Mas eu já ofendi sem perceber. Outro dia uma irmã parou de vir na igreja, a irmã não faltava um culto. Aí eu encontrei o esposo dela, falei, vem, estou sentindo falta da tua esposa, o que houve? Ela parou de vir ao culto. Ih, pastor, ela está chateada com o pastor. Falei, o que houve? Ela disse que passou pelo pastor, o pastor cumprimentou ela assim, meio friamente, secamente, e abraçou ela assim, meio que rapidamente, não deu muita atenção. Aí eu tentei, né? Tinha acontecido há 1 semana ou 2 semanas antes. Aí eu lembrei, irmãos, eu estava numa situação assim, intensa, resolvendo uma porção de coisa, e realmente, eu lembrei do fato, eu passei pela irmã, tudo bem, porque antes eu abraçava ela, mal, parava, dava uma atenção, mas não, naquele dia eu estava a 1000, né? Eu tenho estado a 1000, porque agora, né, a coisa é intensa. Está tenso o negócio, mas graças a Deus, Deus está operando. Eu a ofendi, sem perceber. O que eu fiz? Quando a encontrei novamente, né, falei com ela, me expliquei e tal, ficou tudo bem. Mas sem perceber, a gente ofende. Hoje em dia, irmãos, às vezes eu estou passando na rua, estou passando no shopping, né? Um montão de gente fala comigo, eu nem sei quem é, gente que eu nunca vi. Pastor, e tal. Querido, paz do Senhor, e tal. Tem acontecido com muita frequência. E gente que diz que é minha ovelha, mas eu não conheço. Né? Amado, paz do Senhor, e tal. Porque se eu não fizer isso, eu vou ferir, eu vou ofender, né? Outro dia eu passei por um cachorro, ele olhou para mim, paz do Senhor. Estou brincando, irmãos. Mas isso tem que, né? Eu fico ligado o tempo todo, né? Então, a reciprocidade na questão do perdão. Se não perdoarmos, não temos perdão de Deus, é o que a Bíblia diz. Na questão da misericórdia, Mateus 5:7 diz assim, Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, seja
procure ser misericordioso com as pessoas. Embora tem pessoas que é difícil a gente exercitar misericórdia, mas são os nossos maiores desafios, irmãos. Jesus, certa vez, diz assim: se vocês amarem somente aqueles que vos fazem bem, né, que recompensa tereis? Porque isso, aí ele joga pesar, isso os fariseus fazem também. Porque, irmãos, alguém que só te trata bem, só te, né, presentinho, só te fala de boa com você, é fácil amar. Agora, Jesus está nos trazendo para um outro patamar de misericórdia e de amor. Está falando, olha, aprendam a amar quem te odeia. Aprenda a amar quem te odeia. Aprenda a amar quem quer o teu mal. Ah, não, pastor, aí não, não, eu não sou anjo, eu não sou Jesus. Mas é para você essa mensagem. Ah, não, pastor, não aguento, não consigo, quando eu olho para a cara dela, pastor, a vontade é, guarda a vontade e ora. Tem gente que dá vontade de pular no pescoço mesmo, irmãos, e torcer. Mas o que Jesus fala? Ame. Eu tive uma situação na minha família. Teve uma vizinha de parente meu que estava fazendo trabalho de feitiçaria para matar gente da minha família. E a coisa foi revelada. A própria pessoa que fez o trabalho, que era para matar, e gastou dinheiro para matar a gente da minha família, a própria pessoa que fez, ela ficou maluca. Não estou dizendo que foi por isso, mas estou dizendo que ela ficou maluca. Surtou. E ela, surtada, acabou confessando: olha, eu fiz isso, gastei dinheiro para matar, era para matar. Não sei se foi a lei do retorno que entrou aí, não sei. Deus não revelou nada acerca disso, mas eu sei que a mulher ficou maluca e confessou. A pessoa da minha família que foi alvo dessa ação de terrorismo ficou, o quê? Aí eu falei, ficou possessa. Eu falei, você é crente. O que Jesus ensina? É hora de praticar. Irmãos, tem coisas na Bíblia que, claro que não são fáceis de praticar. Se eu disser isso aqui, eu vou estar blefando. Tem coisas na Bíblia que não são nada fáceis de praticar. Mas, por outro lado, irmãos, se não fossem possíveis, digo para os irmãos, eu não estaria aqui. Eu seria o primeiro a fechar essa Bíblia e ir para a praia num domingo de manhã. Surfar. Cadê o Jung? Tá ali. Né? Ia pegar umas aulas ali com Jung. Eu ia fazer outra coisa na vida, irmãos. Porque se alguma coisa aqui for impraticável, invalida tudo mais. Senão eu vou ficar selecionando. Não, isso aqui é fácil. Isso aqui eu consigo. Não, isso aqui eu não consigo. Isso aqui está fora. Não existe isso na Bíblia. Ou eu estou disposto a cumprir toda a palavra, ou então eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estaria fazendo outra coisa. Então foi hora de exercitar. Eu falei, você é crente, lembra? É hora de praticar. Quis te matar. Gastou dinheiro com feitiçaria para te matar. O que a Bíblia te ensina? Amai
aqueles que vos odeiam, aqueles que vos perseguem, aqueles que falam mal de vós. Ame. Esse é um desafio, irmãos. Mas, irmãos, isso é tão poderoso quando você consegue aplicar o que a Bíblia diz, tua vida, irmãos, tua vida ganha outra dimensão. A gente sai do nível da mediocridade, porque a maioria dos seres humanos vivem no nível da mediocridade. Bateu, levou, comigo é assim, e tal. Isso é medíocre. Não é isso que Jesus disse. Isso é fácil, irmãos. Pessoas medíocres agem assim. O maior desafio do Evangelho é nos tirar desse nível de mediocridade. E eu tenho um sonho de ver uma igreja que ande em outro nível, irmãos. Glória a Deus. Eu não estou preocupado com a igreja que na hora do culto chora, fala em línguas, isso tudo muito bonito. Mas se terminar o culto e não aplicar o que está escrito aqui, isso não vale de nada. 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 O Evangelho é para ser vivido. No culto a gente adora, a gente se emociona, a gente chora, mas o Evangelho é para ser praticado do portão para fora. Para dentro também, né, irmãos? Claro. Senão, né? Senão, misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vê como a Bíblia é tão poderosa, irmãos. Tem um texto que diz: se o teu inimigo tiver fome, irmãos, alguém que declara ser teu inimigo, alguém que você sabe que quer o teu mal, quer te ver pelas costas, morto, fulminado, infartado, você sabe que a pessoa quer o teu mal. Aí essa pessoa bate na tua porta um dia, pô, estou cheio de fome, tá um cheirinho aí de frango assado, você podia... Aí tem um, perto do fogão lá tem um vidro de chumbinho. Aí o diabo tempera o frango. É a hora da vingança. Aí o Evangelho ensina: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, o que acontece? Se você fizer isso, o que a Bíblia diz que vai acontecer? Amontoarás brasa sobre a sua cabeça. Irmãos, por que amontoará brasa? A cabeça vai pegar fogo. Por quê? Porque ela não espera isso. O que ela espera, os humanos, as pessoas carnais, as pessoas que não vivem na dimensão da palavra, do Espírito, elas agem de forma carnal. E elas não esperam o bem quando elas fazem o mal. E aí, com essa pessoa que eu falei que fez um trabalho pesado para matar alguém da minha família, e eu falei: ame, ame. Ela pediu comida, estava passando fome, pediu comida, na porta da pessoa para quem ela fez o trabalho. Eu falei: dê, ainda dá sobremesa se tiver. A pessoa relutou, mas fez. E a outra pessoa ficou perturbada. Já estava surtada, agora ficou surtada e perturbada. Brasas na cabeça, não entendeu nada. Porque ela tinha declarado o que ela fez. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela se cumpre, irmãos. Quando você faz a tua parte, Deus faz a dele. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Qual é a nossa parte? Resistir. Qual é a parte do diabo? Fugir. Sujeitar,
Começa com, exatamente, bem lembrado. Começa, sujeitai-vos a Deus. Até porque se não começar com sujeição ao Senhor, ninguém vai conseguir resistir ao diabo sem primeiro se sujeitar ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá. Irmãos, se todo crente praticasse isso, seria um tal de diabo fugindo. É uma correria no inferno, diabo fugindo para todo lado, porque quando você faz a tua parte naquilo que a Bíblia diz, o diabo é obrigado a fazer a dele, a que foi determinada para ele. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você exercitar misericórdia, até com quem não merece, irmãos. Irmãos, nem todo mundo vai merecer o teu amor. Nem todo mundo vai merecer a tua misericórdia. Mas a Bíblia não diz que é para você amar quem merece e ser misericordioso com quem merece. É com o teu próximo. Qualquer um. Lucas, agora a lei da reciprocidade ou a causa e efeito na questão do dar e receber. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordantes, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medirdes, vos hão de medir a vós. Mas aqui tem dois princípios nesse versículo. O primeiro, dai e ser-vos-á dado. Irmãos, eu vou usar algumas palavras pesadas, né? Mas às vezes a gente tem que ter um choque. Quando eu uso a palavra medíocre, a palavra medíocre, ela tem uma sonoridade pesada, né? Ninguém gosta de ser chamado de medíocre. Ela tem uma sonoridade pesada, grave. Mas a palavra medíocre é de mediano, na média. O desafio do Evangelho, irmãos, a proposta do Evangelho é nos tirar da média, nos colocar no outro patamar de vida. Amém? Na média todo mundo vive, irmãos. Na média todo mundo vive. A proposta do Evangelho é tirar-nos da mediocridade, do mediano. E aí, o homem mediano, o homem medíocre, ele se preocupa o tempo todo muito mais em receber do que dar. O homem sem Deus, então, irmãos, não perde oportunidade de receber. E o crente medíocre, o crente mediano, só pensa em receber. Eu já frequentei trabalhos em que quase todo mundo que pega o microfone para ter oportunidade fala: irmãos, eu vim aqui receber a minha bênção, eu vim aqui para receber a minha vitória, eu vim aqui para receber o meu não sei o quê, eu vim aqui para receber a minha porta aberta. Queridos, que evangelhozinho muquirana. Eu vim aqui para receber minha vitória, minha bênção. Não! Não! Evangelho não é isso, irmãos. Irmãos, você é filho de Deus. Vim para a igreja com pires. Um pires. Mendigar bênção. Querido, tu é filho. Nós somos filhos. Filhos não mendigam bênção. Irmãos, eu não venho para o culto para receber. Se Deus, distribuir a bênção, e eu estou lá.
Senhor, estou aqui, mas eu não venho para isso. Eu venho para dar a Ele o meu louvor, a minha adoração. Eu vim aqui para dar o melhor de mim, eu vim oferecer o meu culto a Deus. E aí, queridos, a tua vida ganha uma outra dimensão. Você não é mais um pedinte de bênção. O crente mediano só pensa em receber de Deus. O crente que saiu desse nível, ele sabe que não precisa mais ficar com pires na igreja pedindo as coisas. Não que não, irmãos, não que não possa pedir. Se você tiver uma necessidade, peça. A Bíblia manda pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Isso só não pode ser o teu estilo de vida. Quem entende, irmãos? Isso não pode ser teu estilo de vida cristã. Não. A Bíblia diz que melhor coisa é dar ou receber? Dar. Irmãos, mais bem-aventurada coisa é dar. Dar é melhor do que receber, irmãos. Porque para você dar, você tem que ter. E tem um mistério na Bíblia, que quanto mais nós doamos, eu não estou falando de dinheiro não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer aqui o apelo para oferta, não. Já foi feito o ofertório. Mas quanto mais nós doamos, isso inclui tudo de nós. Tua energia, teu tempo, tua inteligência, teus dons, teu talento, tudo. Quanto mais você doa de si para o reino, mais você vai receber. A gente tem uma relação estreita, os irmãos sabem, com a Igreja Batista Atitude da Barra. Aprendemos muito com eles. E uma das lições lindas que nós aprendemos com eles foi que eles são uma igreja extremamente doadora. Tudo que eles fazem lá que dá certo, e os irmãos aqui que participam lá, né, dos cafés de liderança, de pastores, sabe? Tudo que eles fazem lá que dá certo, eles compartilham, eles repartem com outras igrejas, eles dão, olha, reúnem 200, 300 pastores de tudo quanto é denominação, e nós fizemos isso aqui, deu certo, pode fazer que é bênção. Em todas as áreas da vida da igreja, eles compartilham tudo que dá certo, irmãos. O que Deus faz? Abençoa. É uma fonte que não para de jorrar, uma fonte inesgotável. Por quê? É uma fonte ativa, está sempre doando. Irmãos, nós fomos chamados para sermos fonte, e não só para ficar bebendo na fonte. Prefira ser fonte, que outros venham a beber de Deus através da sua vida, que outros venham a receber do Senhor através da tua vida. Não queira passar a vida inteira só indo a outros, indo a fontes. Prepare-se para que a tua vida seja uma fonte. Amém? Melhor coisa é dar, diz a Bíblia, do que receber. Até Deus nos deu exemplo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus nos deu exemplo de doação. Doou o que Ele tinha de melhor para a gente como eu e você, que não merecíamos. Deus deu. Então, queridos, prepare-se para viver uma outra dimensão de vida. Vamos sair do raso, vamos sair
do time dos pedintes. Pastor, não pode pedir mais? Pode, eu peço. Eu só não sou um pedinte. Quando eu peço, outra coisa. Quando eu vou a Deus pedir alguma coisa, eu vou como filho que está falando com o seu pai. Isso muda alguma coisa? Tudo. O Lucas, vou promover o Lucas. O Lucas é diretor de uma grande empresa. Eita! Eu estava falando outro dia, né? Às vezes a gente faz umas brincadeiras, aí passam-se os anos. Aí daqui a pouco, pastor, sabe aquela palavra que o senhor falou? Isso aconteceu muitas vezes comigo. Mas eu estava brincando, irmão. Mas, pastor, aconteceu. Lucas é diretor de uma grande empresa. Está lá, aquela cadeirona, né, poderoso chefão e tal. Para falar com ele, tem que passar por 3 secretárias. Ok. Se um funcionário da empresa quiser ter acesso a ele para pedir alguma coisa, vai ter uma tramitação enorme até chegar nele. E se chegar? E a forma como um funcionário que não tem vínculo com ele vai se dirigir a ele, vai ser, né, toda formal. Excelentíssimo senhor diretor e tal. Agora, se o filho dele trabalha na empresa, mesmo que não tenha um cargo, né, porque tem empresários, eu acho isso muito legal, que põem eu assisti um filme com esse roteiro, né? O cara era bilionário, diretor de uma mega empresa, e o filho, playboy, só queria saber de balada, não sei o quê. Aí o pai começou a apertar, né? Todo dia o pai ia no quarto do filho, meio-dia ele estava acordando, cabeludão, cabelo todo, e cada dia com uma garota diferente na cama. O filho do milionário lá. Aí o pai, esqueci o nome do filme. Você vai trabalhar na empresa. Ele achou que ia ser o vice-diretor. Não, playboyzinho. Lá para a pista, lá para almoxerifado. Vai ralar lá. Ok, ele estava lá no meio dos operários lá. Né? Mas para ele falar com o pai, mesmo que ele estivesse lá no nível mais baixo da empresa, mais raso, ele precisava de formalidade para falar com o pai? Não. Ele poderia ir lá, passar pela secretária, nem dar confiança mesmo. Pai, queria trocar uma ideia com o senhor. Intimidade. Por que ele fez isso? Ele é funcionário, mas ele é filho. É outro patamar, irmãos. Quando eu vou a Deus, eu não vou como operário que trabalha em igreja. Eu não vou como operário que faz a obra de Deus na terra. Eu vou como filho. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Atos 20:35. Melhor coisa é dar do que receber. Irmãos, essa é uma dica de ouro. Mude de time. Saia do time dos que só querem receber. Querer receber não é pecado, mas querer só receber é um problema. A tua vida fica numa dimensão muito rasa, muito pequena, muito medíocre. A igreja que eu e a minha esposa fizemos seminário, Igreja Batista Nova Jerusalém. Nova Jerusalém já foi uma igreja famosa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Porque teve um período aí que eles gravaram muitas músicas
maravilhosas, sabe? Músicas que tocaram no Brasil e até talvez no mundo, né? Quem não lembra daquela música? Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal, tu és o... Essa igreja, irmãos, eu aprendi muito ali, muito. Minha esposa fez seminário comigo lá, e a gente vai observando a dinâmica da igreja. Enquanto a maioria das igrejas só pensam em tirar das pessoas, tirar, ali eu vi uma outra dinâmica, uma outra relação da igreja com as pessoas. Eles doavam. Interessante que a igreja abençoava o povo e o povo se sentia muito mais feliz em abençoar a igreja. E nós queremos pegar esse caminho. Ainda não temos a estrutura que eles têm, mas vamos ter. O que eles fizeram, irmãos? Para abençoar a igreja. A igreja tinha uma condição boa financeiramente. Eles foram comprando casas no entorno da igreja. A igreja fica lá em Engenho Novo, Sampaio, né, por ali. Eles foram comprando casas no entorno da igreja, de frente, aqui. Compraram quase que um quarteirão inteiro, irmãos. E aí, como a igreja tinha muitos profissionais, né, de vários ramos, advogados, médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, o que a igreja fez? Montou em algumas dessas casas escritórios, né? Consultório dentário, a igreja mobiliou, escritório de advocacia, consultório médico e tal, clínico geral, claro, e assistência social, psicólogos, tudo à disposição dos membros da igreja e também da comunidade local ali. Irmãos, eu não sei se era 0,800 ou era coisa de tipo R$5, R$10 a consulta, que é só para um valor simbólico, né? E aí, irmãos, cada profissional dava, o médico, segunda-feira eu posso dar meu horário de 12h às 4h. O dentista, na terça-feira, de 9 às 11 da manhã, eu estou disponível, estou para lá doando o meu serviço. Abençoava a igreja, irmãos. Quem tinha que fazer tratamento dentário fazia lá com R$5, R$10. A igreja que bancava o material, o equipamento, tudo. Olha que coisa bacana, irmãos. Retiro. A igreja alugava uma carreta de água de coco. Eu nunca vi isso, irmãos. Vinha da Bahia. Uma carreta de coco. Era tanto coco, irmãos. Aí o pessoal fica besta, né? Aí tu vê. Né? Aí tu vê criança pegar um coco lá no. Aí dá um golinho. Jogar o resto fora. Aí tu vê desperdício também, né? Também não é legal. Mas vê isso. É muito coco. Mas a igreja não parava de prosperar. A igreja não parava de prosperar. E hoje ela está muito maior, né? Então, melhor coisa é dar do que receber. E o ser humano mediano só pensa em receber, só quer receber, vive para receber. Eu estou te dando uma dica de ouro aí. Saia desse nível, mude de time, prefira estar no time dos que doam, dos que dão. É um nível superior. É um nível superior.
Para finalizar, o princípio, e aí, irmãos, para mim, a parte principal, o princípio da reciprocidade, ou a lei da causa e efeito, ou a lei da semeadura e da ceifa, na nossa relação com Deus, que também na Bíblia é muito clara. No relacionamento com Deus, a Bíblia é clara. Antes do pecado, quando o homem estava no Éden, antes de pecar, qual era o movimento que ocorria na relação entre Deus e o homem? A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque tem muitos detalhes aí, né, nessa vinda, como Deus vinha, né, e tal. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre isso, mas não vou entrar nesses detalhes. O que a Bíblia diz, todos os dias na viração do dia, quem vinha? Deus. O movimento era de Deus em relação ao homem. Depois do pecado, mudou. Depois do pecado, Deus se afastou. E agora, Deus espera que o homem tenha a iniciativa de se aproximar dele. E todas as vezes que nós damos um passo em direção a Deus, Deus vem em nossa direção. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis. A palavra do profeta é clara, começa com uma busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando, quer me achar? Ou seja, Deus está falando primeiro, eu quero que vocês me achem. Eu quero, e o versículo seguinte diz, eu serei achado de vós. Deus quer ser achado por nós. Mas, irmãos, o primeiro passo é nosso. Buscar a Deus é a nossa parte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, irmãos, para buscar a Deus, ninguém busca a Deus sem motivação. Ninguém busca a Deus sem estar motivado para isso. E para você estar motivado a buscar a Deus, você tem que entender a grandeza disso. Quem já assistiu algum filme de caça ao tesouro? Quem lembra de algum nome de filme de caça ao tesouro? Tem vários aí, né? Indiana Jones, né? Olha só, o roteiro desses filmes também é sempre os mesmos. Muita dificuldade, existe um tesouro, eles têm um mapinha, né, precário, e saem aventurando em direção à caça ao tesouro. Por que essas pessoas abandonam tudo? Eu estou levantando uma situação hipotética aqui de um filme. Mas por que essas pessoas abandonam tudo? Deixam tudo para trás, com a cartinha, um mapinha na mão, e vão em direção a um tesouro. Por que eles fazem isso, irmãos? O que motiva eles? O valor do que eles estão buscando. Eles têm um senso de valor, eles têm um senso de medida do valor daquilo que eles estão procurando, buscando. Sabe por que muitos crentes não se sentem motivados a buscar a Deus, irmão? Porque não tem noção, não tem ideia do valor do que nós estamos buscando.
Buscar a Deus, irmãos, é buscar aquilo que tem mais valor no mundo, no universo, na vida. Enquanto o crente não abre a mente para isso, não vai ter motivação para buscar a Deus. Não vai. Irmãos, para buscar a Deus, eu troco praia, eu troco passeio, eu troco viagem, eu troco dinheiro, eu troco dólar, eu troco ouro, porque eu sei o valor que tem um momento com Deus quando você acha a presença dele. Não tem nada mais precioso, mais valioso do que isso. Mas a maioria dos crentes, infelizmente, irmão, não tem abertura de mente para isso. Não entendeu ainda. Lembram-se de algumas parábolas que falam do reino? Que diz lá, tinha um terreno, eu não estou bem lembrado agora da parábola, mas tinha um terreno, né? Aí o camarada comprou, achou lá uma pérola de grande valor no terreno, e foi ao proprietário e comprou. E o proprietário vendeu, porque tinha lá pérola de grande valor naquele terreno. Por que o proprietário vendeu? Porque ele não sabia o valor que o terreno dele tinha. Não sabia. Mas o outro, que isso? Que terreno é esse? Eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou comprar esse terreno aqui. Esse terreno tem tesouro escondido aqui. É sobre isso, irmãos. Irmãos, é sobre isso. Você só vai se sentir motivado de verdade se você descobrir o valor que tem uma vida com Deus. Enquanto não descobrir isso, irmãos, o shopping vai ser melhor, a praia vai ser melhor, e tudo mais da terra que te proporciona algum prazer vai ser melhor. Quantos entendem, irmãos? Tiago 4:8 também é claro acerca da nossa relação com Deus, no princípio da reciprocidade. Chegai-vos a Deus e Ele, aqui, está lá e não está aqui. Aqui, 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quem dá o primeiro passo? Nós. Deus já deu o seu Filho para nos abrir o acesso à presença dEle. Agora é a nossa parte. Se aproximar de Deus é iniciativa nossa. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele, em resposta à nossa iniciativa, se achegará a nós. Mas para se achegar a Deus, irmãos, você tem que entender o quanto isso é precioso. Senão você não vai ter motivação, irmãos. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu já falei isso aqui algumas vezes, e sempre que precisar eu vou repetir. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu li um livro sobre oração que mudou a minha vida. Se Deus faz alguma coisa na minha vida hoje, eu devo aquele livro, O Homem que Orava. O Homem que Orava. Aí eu li o livro e eu fiquei com vergonha, porque eu achava que orava. Eu orava 5 minutos por dia. Eu achava que orava. E aqui para nós, irmãos, 5 minutos que parecia uma eternidade. Às vezes eu olhava no relógio assim, caramba, eu já orei tanto, 3 minutos e meio, Jesus, que isso? Estava ruim o negócio, faltava intimidade, né? Quando você está conversando com alguém agradável, você vê a hora passar? Alguém que, né, o papo está bom, rolou uma, né, uma empatia e tal, tu não vê a hora passar. Mas eu não tinha isso com Deus. Eu queria, mas não tinha.
E aí eu fui ler esse livro, O Homem que Orava. Simplesmente o homem desse livro, ele orava 8 horas por dia. Eu fiquei, Senhor, como é que alguém consegue? 8 horas é o tempo que eu vou para o trabalho, é 8 horas que eu tenho de trabalho diário. E demora a beça a passar, trabalhando e conversando, almoçando. Esse pastor fica 8 horas só orando. Como é que é isso? Irmãos, eu entrei em crise. Meus 5 minutos me envergonharam. Aí eu falei, eu tenho que orar. Eu devia até lá meus 25, 26 anos. Aí depois eu li um livro mais confortável, né? Não vigiais ao menos 1 hora. Aí caiu de 8 horas para 1 hora, né? Aí esse livro propunha que todo crente deveria orar pelo menos 1 hora por dia. Todo. Não é só o pastor não, tá? Dá uma olhadinha para o lado aí, fala para o teu irmão com autoridade. Todo. E aí, eu falei, não, o outro está um nível, o outro está fora da... Esse cara é um anjo. Não, esse homem é um anjo. Irmãos, ficar 8 horas orando, só um anjo. Falei, eu não consigo nem imaginar isso. Que tanto assunto é esse? Que tanto assunto é esse? Aí tá, aí eu oro 8 horas hoje, com muito esforço. Esgoto tudo. Aí amanhã tem mais 8. Falei, e agora? Tudo que eu tinha para falar, eu falei ontem. E ainda repeti um montão de coisas. Falei, Jesus. Aí eu falei, não estou nesse nível, não. Deixa eu baixar aqui. Aí fui no dia 1 hora. Irmãos, aí eu fui orar 1 hora de madrugada. Eu escolhi de madrugada. Dizem que de madrugada a fila é menor. O pessoal diz aí que a fila é menor. Falei, vou no horário que a fila está baixinha, 3 horas da madrugada. De 3 às 4. E eu acordava. Eu ainda não botava o relógio para falar, Senhor, se tu quiser que eu ore, me acorda às 3. E eu com a vontade de não ser ouvido, irmãos, né? Deus podia, né? Vai que Deus esquece. Aí quando dava 3 horas, acordava do nada, quando eu olhava o relógio, 3 horas. Aí eu, obrigado, Senhor. O Senhor lembra. E aí, por não voltar a dormir, eu orava de madrugada andando pela casa, senão eu ia dormir. Irmão, e que não tinha assunto. E aí, tome louvar. A único que é digno de receber a honra e a... Vamos adorar. Aí, às vezes, escolhi uns cânticos mais longos. Aí eu pensava, esse cântico tem 5 minutos. Aí fica faltando só 55. Aí eu canto aquele... a aliança do Senhor. Esse é 4 minutos. Aí só fica 49 minutos. Irmãos, estou exagerando, não, irmãos. Eu ia calculando, porque eu não tinha intimidade. Mas o trono estava de olho. Deus estava vendo o meu esforço. Com o passar do tempo, a presença veio. A graça veio. O óleo desceu. E aí, com a presença de Deus te envolvendo, 1 hora parece nada. Quanto tempo Moisés passou no Monte Sinai? 40? Não foi nem 8 horas, irmãos. Moisés deu um banho nesse pastor aí das 8 horas. Moisés passou 40 dias direto no monte, sem comer, sem beber, provavelmente sem dormir, sem ir ao banheiro. Claro que Moisés estava em contato direto com a presença de Deus. Digamos que ele estivesse numa dimensão superior.
Na dimensão humana, ele não conseguiria isso. Precisaria dormir, precisaria comer, precisaria ir ao banheiro. Então, Moisés ali foi elevado a uma dimensão superior. Então, foi até tranquilo. Ele não sentiu os 40 dias, claro que não. Na presença do Senhor, a fartura de tudo, de alegria, de tudo. Então, queridos, a orientação é: dê o primeiro passo, busque a Deus, achegue-se a Ele, e Ele se achegará a você. Faça isso de todo o teu coração. Zacarias 1,3 diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então vocês veem que a Bíblia está repleta de exemplos, de textos, que Deus está falando: busca, aproximem-se, achegai-vos a mim, acheguem-se a mim, e eu vou em direção a vocês. Deus quer ser achado, irmãos. Deus quer ser achado de nós. Mas o primeiro passo é nosso. Busque a Deus como caçadores de um grande tesouro. Busque a Deus como quem sabe que está buscando algo que na terra não tem nada que se assemelhe em valor, em preço. Não tem. Enquanto você não despertar para isso, você não vai ter motivação para buscá-lo. Não vai ter. Quem entendeu a palavra, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, só completando aqui o testemunho lá das minhas horas de oração. Com o tempo, eu comecei a orar com facilidade 1 hora. E passado algum tempo, eu já estava orando 3 horas com uma certa tranquilidade. Tudo pela constância, perseverança. Então, essa palavra é para te animar a buscar ao Senhor e a entender que há uma lei que ela vai se cumprir na nossa vida. É a lei da reciprocidade. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Eu sempre tenho orado em cima de cada palavra aplicada aqui. Não esqueça de convidar tua família para estar aqui hoje, na nossa cantata de Natal. A turma aí ensaiou a semana inteira, para dar o seu melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, encerramos aqui essa palavra. Nosso desejo é que você se torne uma pessoa melhor, um crente melhor, um discípulo de Cristo, que não olhe a palavra dele como algo impossível de ser vivido, de ser aplicado. Senão nem eu estaria aqui, irmãos. Eu não estaria perdendo meu tempo com algo que eu não acredito integralmente. Eu dou a minha vida por essa palavra. De verdade, irmãos. Eu dou a minha vida por essa palavra, porque eu sei o poder que ela tem. Eu sei o que ela representa. Nenhum ser humano dá vida por qualquer coisa. Nem eu daria. Mas por essa palavra, eu vivo e morro, porque ela é a palavra do Eterno, é a palavra do Deus Eterno. Amém? Feche teus olhos, comece a orar aí no teu coração. Senhor, eu quero sair desse plano inferior que a maioria das pessoas vivem, inclusive os crentes. Eu quero sair desse plano mediano, medíocre, de só querer receber, de não entender que melhor coisa é dar do que receber. Eu quero ser uma fonte
uma fonte, como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 58, verso 11, e serás como um jardim regado, e como fonte, como manancial, cujas águas nunca faltam. Não vai faltar água se você se tornar uma fonte. Não vão faltar águas se você se tornar uma fonte no Senhor. Deus quer fazer de nós uma fonte. Senhor, levanta fontes aqui nesse lugar. Fontes de vida, de pessoas que vão abençoar outras com uma palavra, com uma profecia, com um decreto do céu, com orações, com um abraço, com amor. Pessoas que vão suprir outras com aquilo que recebem do Senhor. Porque a tua palavra é clara, a melhor coisa é dar do que receber. O ramanda calabara sergue alamanda caia. Rebaracalabara xandarabás. Senhor, em nome de Jesus, recalabaraçaio. Meu Deus, que haja um derramar do Senhor, que o espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, de ciência, seja sobre o teu povo que se reúne neste lugar, e que coisas novas aconteçam para a glória do teu nome. Tira-nos do lugar de pedintes, tira-nos desse lugar e eleva-nos ao lugar, a categoria que o Senhor já nos deu de filhos. Somos teus filhos, somos teus filhos. Opera assim no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar, e com o louvor estaremos encerrando. Nós queremos, Senhor, nós queremos, nós desejamos mais que tudo, desejamos mais que tudo, Senhor, a tua presença, a tua presença. Aos seus pés estou.
outro bem além de ti. Tu és o nosso maior tesouro. Nós te adoramos nesta manhã. Faz desse povo fonte de vida, fonte de poder, fonte de graça, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esse povo e com os que aguardam a vinda de Jesus agora e sempre. Aquele que crê, diga alguma palavra aí para o teu irmão, que o abençoe, e até logo mais à noite, se Deus assim permitir.